Deus é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso nós estamos aqui em pé, adorando o nome dele. Glória a Jesus. Oxalá todos os povos adorassem ao Senhor e ele fosse o único Deus adorado, porque único Deus ele é, mas adorado na face da terra é uma outra história. Mas a Bíblia diz que um dia João viu línguas e povos e nações cantando um hino só: digno é o Cordeiro. Aleluia. Então o que nós não vemos hoje, nós veremos um dia. Todo mundo cantando só um hino. Glória a Deus. Todos os povos adorando só um Deus. Todos os corações voltados para aquele que reina e vive para sempre. Então nós temos que ensaiar para chegar nesse dia, estar acostumado com o clima do céu, com a ambiência do céu, com o ambiente da glória. Nós precisamos manter o nosso coração conectado. E o culto é para isso. Nós temos esses momentos de adoração. Eu falo momentos porque a adoração ela é permanente. Eu sempre sou apaixonado pela fala de Jesus, da mulher samaritana. Chegou a hora e agora é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O teu espírito não dorme. O teu espírito não trabalha como nós, né? O teu espírito não tem férias. O espírito nosso ele é eterno como Deus que o deu. Então, para o espírito adorar é permanentemente. Orar sem cessar. Estar ligado com Deus. O nosso espírito é o celular de Deus, né? Se é que eu posso comparar. É com quem ele fala. O nosso corpo recebe a influência da nossa conexão com Deus. A nossa alma recebe a influência dessa conexão espiritual com Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, quem? O Espírito Santo, comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A nossa garantia, a filiação, ela é garantida pela conexão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem faz as obras da carne alimenta a carne, mas quem faz as obras do Espírito alimenta o Espírito. Você escolhe quem você vai alimentar todo dia de manhã, se é a parte terra ou se é a parte céu. Quem comanda você? O sobrenatural ou o natural? Se for natural, a gente quer descansar. Aliás, o natural quer acabar, né? Estava ouvindo ontem. A gente fala tanto que quer viver, mas a gente torce para acabar. Olha, tomara que a horário de trabalho acabe logo. Tomara que essa situação acabe logo. Tomara que isso acabe. Sem querer, querendo, você está diminuindo o seu tempo. Mas quando você se entrega a Deus e entende o que é adoração, com felicidade e amor no teu coração, você nem vê o tempo passar. Aí você fala: nossa, já acabou? Na hora que terminar esse culto, você tem que dizer: mas já acabou? Estava tão bom, passou tão rápido. Porque isso se chama alegria do Espírito Santo. Aleluia. Então eu quero orar nessa manhã, agradecer a Deus, porque nós chegamos até a casa dele. O salmista nos mostra alguns salmos que chama Cântico dos Degraus. O que é o Cântico dos Degraus? São salmos que o povo ia cantando quando estava indo para o templo. O povo ia cantando, tanto que salmista escreve: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ir à casa do Senhor é um ato de alegria, tem que ser alegria em nós. Tem que ser uma explosão, aleluia. Tem que ser uma explosão em nós. E superar a tristeza. Então quando você explode em alegria, não tem espaço para tristeza. Tem um louvor que fala que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Então vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esse ato. Não faça isso como religioso. Não faça isso como uma obrigação. Faça isso de coração. Ele está aqui assentado no trono para receber de você o que você tem de melhor. Aleluia. Irmão, eu não abro mão da Bíblia escrita, viu? Aqui você pode anotar, pode
mexer para todo lado. É bom você ter uma Bíblia lá no carro, uma Bíblia na sua casa, na cozinha, no quarto, no banheiro. É a hora que você vai fazendo com que a palavra de Deus seja o teu sustento. João 15. Ontem nós tivemos um lar de bênção esta semana. Na casa da Karina, da Carininha, do Daniel, foi uma bênção. Deus deu eu estava vindo no caminho assim, pensando na palavra, e aí Deus me deu uma palavra sobre isso. E nós pudemos por alguns minutos tratar um pouco desse assunto. Mas aí depois Deus começou continuou trabalhando no meu coração. E ontem, inclusive, eu estava conversando com os meninos que estão lá em casa. E nós estávamos falando sobre o acampamento que nós fizemos em 2015, 2016. E eu era o líder regional de jovens. E nós colocamos ali na Escola Agrícola de Rio das Pedras 500 jovens acampados de 10 igrejas da região de Capivari, Saltinho junto. 500 jovens acampados. Nós fizemos um congresso de jovens antes com 700 jovens. Eu era o líder regional. E o tema daquele acampamento, e que Deus no final tivemos que levantar as pessoas lá, porque as pessoas não queriam ir embora mais, foi o tema que nós vamos abordar agora, com um resumo, né? Mas o tema do acampamento foi esse: frutificai. E Deus tratou tanto com as pessoas. Quando a gente ouve falar de fruto, a gente pensa em resultado, porque o fruto é resultado da árvore. Você tem uma lavoura, você planta para ela ter um resultado, é o fruto dela. E o resultado nem sempre é o fruto comercialmente falando, para vender, comercializar. É o fruto daquilo que você faz, resultado da sua vida, resultado do teu relacionamento entre as pessoas e o resultado do teu relacionamento com Deus. São frutos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos dá frutos. São 9 os frutos do Espírito. Os frutos da carne nós sabemos quais são, mas os frutos do Espírito: bondade, benignidade, fé, temperança, amor, bondade, mansidão. São vários frutos do Espírito. Significa que aquele que tem a vida movida pelo Espírito Santo não só recebe um poder numa presença, num culto como esse hoje, no louvor, eu chorei ali. Isso é uma unção, é um poder que se recebe, que você sente Deus aqui. Mas o fruto, ele é uma coisa contínua, não é só aqui, não é só no acampamento, não é só num encontro de avivamento, onde você se entrega a Deus, se joga. O fruto é algo permanente, é resultado de andar com Deus, é resultado de uma continuidade. Andar não é pular. Glória a Deus. Tanto é que os médicos recomendam assim, entre você fazer uma academia, fazer isso, uma luta, ou sei lá o que, ande. Porque o andar é mais completo do que algo com muito impacto. Estou falando isso por quê? Porque é justamente isso que João 15 Jesus nos traz. Eu quero ler no início só e ver uma declaração de Jesus para os discípulos. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo. Você sabe que a videira é a parreira de uva, né? É a que produz uva. Então, se alguém viu aí a produção de uva, ela não é vertical, ela é horizontal.
Eu trabalho na região ali de Elias Fausto, em Dayatuba, tem muita uva. O pessoal é produtor de uva ali. Então você passa nas roças ali, nas agricultores, você vê muita plantação de videira. É o tronco e ele vai por metros e metros com o ramo. Do ramo saem os cachos. Alguém já viu? Então Jesus diz assim: eu sou a videira, ele é o tronco. Vós, os ramos. E o Pai é o agricultor que cuida da videira e do ramo. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o Pai, o corta. E tudo que dá fruto, limpa. Quem não dá fruto, corta. Quem dá fruto, limpa. Quem não dá, corta. Quem dá, limpa. Quem não dá, corta. Quem dá, limpa. Limpa para quê? Para que produza mais fruto ainda. Aí ele fala como que limpa. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estou falando no texto. Quem não dá fruto, corta. Quem dá fruto, limpa. E ele diz assim: já estáis limpo. É como um pai dizendo para o filho: bom, quem dá fruto, limpa. Ele diz: já estáis limpo. Ele está dizendo, é uma afirmação que ao mesmo tempo está dizendo: bom, já está limpo, então produza. Quem dá fruto, limpa para fazer mais. Então ele fala: você está limpo, produza, faça mais. É o que ele está dizendo. Permanecer em mim. Olha, ele é a videira, ele é o tronco, nós os ramos. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Você produz o fruto, eu te dou a seiva. A seiva que você precisa para ter saúde e produzir, eu dou. O resultado da minha seiva é o teu fruto. Permaneça em mim e eu permaneço em você. É um ciclo. Esteja em mim, eu estarei em você. Ele está dando um segredo. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ele repete no 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá pouco fruto. Não, está errado. Esse dá nada de fruto. Está errado. Esse dá mais ou menos de fruto. Está errado. Esse dá muito fruto. Aquela coisa do vou levar um recipiente e cai fora. Porque não cabe. Porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, por que a palavra? Porque ela que limpa. Permaneceis limpo, sendo limpo, sendo limpo, sendo limpo, sendo limpo e produzindo, sendo limpo, produzindo, sendo limpo, produzindo. É o ciclo. Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, olha lá, a seiva, palavra, produção. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado quem? O agricultor, o meu Pai. Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou também, eu vos amei. Permanecei no meu amor. Parece uma aula de filosofia, né? Você faz o cara pensar um pouco. Jesus nos dá uma ordem aqui. É uma ordem: frutificai.
A ordem de Jesus não se questiona. Frutificai. Só tem um porém. Jesus nunca nos manda fazer algo que Ele não nos ajude a fazer. A diferença é essa. Jesus não nos manda fazer nada que Ele não esteja conosco. Ele não impõe. Ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu vou complementar a frase: Jesus nunca nos manda fazer algo que Ele não nos ajude a fazer. Vou complementar a frase: Jesus também nunca nos manda fazer aquilo que Ele não fez. O verdadeiro líder é aquele que faz. Por que Jesus tinha autoridade? Porque Ele falava, ensinava e fazia. Só tem autoridade sobre alguém quem fala, ensina e faz. Se eu não fizer, eu não tenho autoridade. Eu sou comandante, eu sou o general porque eu já fui soldado. Porque eu já fui comandante. E hoje eu sou general. Eu falo, eu ensino e eu fiz. As patentes que eu tenho é porque eu passei por guerras e batalhas. Eu passei por treinamentos. Eu passei por ensinos, mas eu fiz. Isso se chama autoridade. Se você chegar no teu filho e você não fizer aquilo que você fala, não for aquilo que você diz que é, você não tem autoridade. Ele vai te obedecer por respeito e por medo, mas não porque você tem autoridade sobre ele. É aquela história, o chefe manda, o líder faz. Então Jesus nos manda frutificar, e ao mesmo tempo diz assim: eu fiz, e vós fazeis mais ainda, e eu estarei do seu lado para te ajudar a fazer. Esse é o primeiro ponto. Eu estou no texto. Uma coisa importante aqui é que Jesus usa sempre a base da economia local ou daquela região, que é a agricultura. A agricultura ainda é aqui na nossa região a base da nossa economia. Saltinho não tem uma área industrial, não tem um comércio muito grande. Então a nossa base aqui é cana-de-açúcar. Isso é a região toda. Isso significa que a nossa base é agricultura. Então, se alguém for fazer uma comparação para os nossos pessoas que moram aqui, vai dizer: olha, é como a produção do açúcar, é como a produção de tal. Tem a região lá que é uva, né? A produção da videira, e tem outras regiões que são outras culturas. Então Jesus usava a cultura local para ensinar. Mas aqui não é só isso que ele está falando, porque ele fala em outras ocasiões que ele é o semeador, e o semeador coloca a semente. Ele vai comparando. Ele fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O cara encheu o seu celeiro, e aí o cara olha para o celeiro e diz assim: olha, minha alma, como você está abastada. Aí Deus fala para ele: louco, se hoje eu te pedir a tua alma, para que será tudo isso? Jesus usa as coisas da época. Eu sou o bom pastor, porque lá o pastoreio era uma cultura, e ainda hoje, do povo daquela região da Palestina. Então Jesus usa sempre as coisas muito práticas do dia a dia para nos ensinar. Mas aqui ele não só faz isso, que era a cultura do suco da uva da época e até hoje, mas aqui ele faz algo profético. Lá no capítulo 5 de Isaías, Deus compara a nação de Israel a uma videira. E no capítulo 5 de Isaías, há uma crítica profunda contra a videira. Ele diz assim: eu escolhi um campo, escolhi uma terra boa, eu mexi, revolvi a terra, eu tirei as pedras, eu tirei os problemas, eu cerquei a vinha, eu coloquei uma torre para alguém guardar a vinha,
eu peguei as melhores troncos e plantei naquele local, Deus falando para Israel. Mas quando eu vim colher os frutos eram amargos. Eu dei tudo, eu fiz tudo, eu revolvi, eu tirei, eu ajudei, mas quando eu vim colher, eu colhi traição, me trocaram por outros deuses, me desobedeceram, não obedeceram a minha palavra, não andaram segundo meus mandamentos, pecaram, trouxeram outros deuses e outras coisas que se passam na vida do povo judeu, que pagaram um preço caríssimo e estão pagando até hoje. O povo judeu, desde a época de Jesus, estava espalhando pela terra, por desobediência. Eles voltaram a ter uma nação chamada Israel em 1948, fez 70 anos. Até então, eles estavam espalhados pelo mundo, por erro, por pecado, por traição à palavra de Deus. Então, quando Deus mandou o profeta dizer, olha, vocês me traíram, eu fiz tudo, vocês me traíram. Aí no capítulo 6 de Isaías, o rei morre de lepra, o rei da época, rei Uzias. O rei morre de lepra, de pecado, de erro. Deus toca no rei, o rei morre. E tinha um cara no meio chamado Isaías, ele vai também chorar no templo. Quando ele está chorando por toda aquela desgraça, Deus fala com ele. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém for? E ele diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E ao mesmo tempo ele fala assim, eu sou de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus pega uma brasa do altar e queima os lábios dele. E fala assim, você vai ser meu profeta. Isaías começa o ministério ali, no meio de toda essa lama. Mas porque a vinha Israel foi reprovada. Aí Jesus fala assim, eu sou a vinha verdadeira, porque a vinha antiga estava passando. Mas tem outra vinha. Apocalipse 14. Eu disse que não ia alongar, eu não vou. Se possível, eu vou pregar em 2 vezes. Apocalipse 14, ele fala de uma outra vinha. 14, a ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que estava sentado na nuvem. E ele disse, toma a tua foice e colhe, pois chegou a hora de colher, de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi cortada. Olha isso. Existe no 15 os flagelos. A terra, o mundo, o sistema mundial também é comparado a uma grande vinha. A vinha que se alimenta das coisas da terra. A vinha que se alimenta da luxúria da terra. A vinha que se alimenta da concorrência, do capitalismo terreno. Do quem pode mais, chora menos. Do sistema filosófico negativo em relação a Deus. Das libertinagens legais que estão se espalhando pelo mundo contra a família, contra a pessoa, contra a criança, contra os costumes da palavra. Esse sistema mundial é uma vinha. Quem se alimenta dessa vinha está na terra, e a terra se alimenta dessa vinha. Aqui é o juízo da terra. A terra é julgada aqui, e a Bíblia diz que aquele que está sentado no trono pega uma foice, vai chegar no sistema mundial, ou a vinha da terra, e vai colher. Quem não dá fruto é cortado, e quem é cortado é lançado no fogo. Segunda vinha. Jesus não está falando da vinha passado, Israel. Jesus não está falando da vinha futura, a terra cambaleando,
pelo julgamento de Deus. Jesus está falando dele, a vinha verdadeira. Não que as outras são falsas, mas essa é a verdadeira vinha. Sabe por quê? Porque a igreja não está ligada na terra. A igreja, nós não vai viver da vinha da terra. Nós não vivemos do sistema terreno. Nós não vivemos dessa concorrência que não há amor, não há compaixão, dessa guerra material, dessa guerra do consumo, dessa guerra que nega a Deus, dessa guerra que diz que o homem é autossuficiente e nós somos deuses. Nós não vivemos dessa guerra mundial do sistema do vacina, não vacina, quem vende vacina faz o vírus, e aquela briga política internacional para vender, para comprar, para manter o sistema funcionando, a roda da economia funcionando. Você vai no banco de uma escola, desde o pré até a sua pós-graduação, para você ser útil no sistema terreno, para você produzir, para você manter a coisa produzindo, para você fazer, para você manter funcionando todo o sistema financeiro que nega o amor, que nega a Deus. Os crentes, não, Jesus vai voltar, esses caras são loucos. Bíblia ultrapassada, não é bem assim. Ninguém mostrou a arca de Noé, ninguém mostrou a arca do tesouro, e assim vai. O sistema mundial nega a Deus, nega a Deus, nega a Deus, e dizendo o seguinte: olha, eu nunca vi hoje no meio escolar tanta pessoa dizendo eu sou ateu. Eu gosto de repetir isso. Eu nunca ouvi falar para nós, quando no nosso tempo, Miller, quando alguém falava que era ateu, a gente fala, nossa, não é assim? Mesmo católicos, que a maioria éramos, o cara é ateu, nossa, fazia assim, ó, sangue de Jesus tem poder, que é uma esquerda. E cada dia mais esse sistema está produzindo isso, dizendo assim, que Deus, o quê? Vocês são autossuficientes. Você foi curado porque hoje a máquina, ela aperta o botão, ela cura você. Fizemos vacina em 3 meses. Por que Deus? Que Deus? Só os crentes estão dizendo, não, Ele existe, Ele vem, Ele virá, Ele vai julgar, Ele é bênção na minha vida, eu sou feliz porque eu tenho Ele, Jesus morreu por nós. E o sistema mundial, não, nega Deus, nega aqui, nega ali, nega aqui, nega ali. Não se vê mais milagres, não se vê mais paralítico andando, não se vê mais pessoas ressuscitando, não se vê mais cura. Eu ouvi pessoas subirem no altar e dizer assim, Deus me curou de um câncer, e tá bom, passou uma semana, ele esqueceu, porque alguém disse para ele, não, isso aí foi o médico não sei quem, doutor denominado não sei o que lá, que deu um tratamento, e o cara fica na dúvida, é verdade, será que é milagre mesmo? E a gente tem medo de dar testemunho, porque a gente tem vergonha e não tem fé para dizer que foi Deus, com medo que a doença volte, porque a gente não acredita que Deus está fazendo. Ninguém dá testemunho mais. Os cultos nossos lá, né, Wander, 30 anos atrás, vou falar menos, 29. O culto tinha 2 horas. Pastor Benedito terminava o culto, era 10h30, 11 horas da noite. Em Saltinha, 30 anos atrás. Sabe por quê? Porque ele falava assim, alguém quer dar testemunho? E fazia uma fila. Eu quero, irmão, eu quero. Não, irmão, hoje não vai dar. Passava de um culto para o outro, pessoas dando testemunho do que Deus tinha feito. Hoje alguém fala assim, todo mundo aqui tem testemunho, mas se eu falar, vou dar oportunidade para o irmão talvez não vá dar o testemunho. Por quê? Será que foi Deus? Isso não é aqui, isso é mundial. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nós não estamos ligados nessa vinha da terra. Nós estamos ligados na vinha, que é Cristo. A igreja não está ligada na vinha terrena. Quando nós temos nossas aflições, nós buscamos no céu. Quando nós temos os nossos problemas, nós buscamos no céu. A nossa vinha está no céu. Quando nós temos as nossas discussões, as nossas discórdias, nós buscamos na Bíblia. Quando nós temos as nossas ansiedades e as nossas depressões, o pastor está dizendo que nós temos depressões. Sim, de vez em quando dá umas depressões, nós também. Até Elias teve um pouco, né? Eu quero morrer.
Aí ele foi em Deus. Deus, levanta aí, levanta aí. Não é pecado você ficar doente. Não é pecado ter problema. Jesus falou, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Precisou de dinheiro para pagar imposto, não tinha, teve que pescar. Qual que é o problema? Só que quando nós estamos com essa situação, nós buscamos em quem? Aonde nós estamos ligados? Na vinha. Qual vinha que você está ligado? A vinha da terra ou a vinha do céu? A vinha da terra diz assim, não, você tem que estudar, trabalhar, bababá, bababá, bababá. A vinha do céu diz assim, tá bom, você tem que estudar, trabalhar, sim, se qualificar, sim, você investir em você, no teu conhecimento, sim, mas olha, quem dá é Ele. Mudou. Mas aconteceu um problema, Ele permitiu. Ele está trabalhando comigo. Sabe por quê? Porque quando a vinha começa, o ramo começa a dar fruto, ele vem e limpa para dar mais. Então, toda vez que você vem num culto, ouve a palavra, Deus está limpando, mais um pouquinho para você produzir mais. Vós já estáis limpos pela palavra. A palavra vai limpando. Eu estou um pouco exagerado aqui, ele vem e limpa um pouquinho, não é aqui. Eu estou um pouco saidinho aqui, ele tira aqui, põe aqui, não é aqui. Ele vai limpando pela palavra. E a palavra é de Deus, não é dos homens. Eu gosto muito de Mário Cortella, eu gosto muito de Karnal, eu gosto muito de ouvir vários filósofos, gosto de filosofia, gosto de geografia, gosto de história, eu gosto de psicologia, eu gosto de direito, eu gosto de todas as áreas humanas e científicas, mas eu não esqueço que o grande Deus é o que sustenta, é o que faz, a geografia é Ele que muda, a história é Ele que comanda. Isaías no templo, um caos, o rei morreu, o povo está condenado, e aí Deus aparece para ele aonde? Num alto e sublime trono, dizendo, eu estou no comando, eu mando, eu controlo ainda. Está um caos aí embaixo? Tá, estão ligados na vinha da terra, mas se você continuar ligado na vinha do céu, eu vou mudar essa história. Aleluia. Nós estamos ligados na vinha do céu. E se vós... Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Versículo 2. Você vai contar comigo. Todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais. Olha o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra. 4. Começa aqui, ó. Permanecei em mim. 1. Eu permanecerei em vós. 2. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo e não permanecer na vinha. 3. Assim nem vós os podereis dar se não permanecer. 4. Eu sou a videira. No 5. Permaneça em mim. 5. Porque sem mim nada podeis fazer. No 6. Se alguém não permanecer em mim. 6. Será lançado fora. No 7. Se permaneceres em mim. 8. E as minhas palavras permanecerem em vós. 9. Se pedir, e aí pedir o que quiserem, vos será feito, e o Pai será glorificado. E o Pai será glorificado. 9. No 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 10. Olha no 10. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. 11. Até o 11 dá 13, 14 vezes, permanecei, 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 permanecei. Sabe por quê? Porque o contexto desse texto, o fundamento desse texto é permanecei. Esse é o problema. A base para que dê fruto é permanecer. Ricardo, você quer ter uma manga, uma mangueira, você tem uma muda, quanto demora para dar fruto? Dependendo da árvore, nós na idade que nós estamos não vamos ver. Tem árvore que dá fruto anual, tem árvore que dá fruto alguns meses, tem alguma que demora. E quanto mais demora, mais caro é, né? Por quê? Porque é caro manter.
O que Deus está dizendo para nós aqui? Se você não permanecer, se você não tiver continuidade, se você não tiver disciplina, se você não suportar as dificuldades, você não vai dar fruto. Nós estamos vivendo uma geração do WhatsApp, né? Você manda o WhatsApp para a pessoa, ela manda para você. Você demora 2 segundos para responder, ela manda uma interrogação. O que foi? Dá? Não dá? Por que não falou? Dependendo da palavra que você falar, você pode estar sentado no vaso sanitário e não consegue falar, né? Ou então você está no trânsito, a pessoa fala: o que foi? O que eu fiz para você? Está bravo comigo? Não é assim? A geração do aperta o botão. Mas a ordem da videira é: permaneça, suporte, continue. A geração do e-mail, né? Mandou e-mail, responde. Você tinha que ir. Quando eu tinha meus 15 anos, 14, 15 anos, eu vinha de bicicleta do bairrinho. Claudionor? 6 km para vir, 6 para voltar. Eu ia no supermercado do Silvelo com 2 sacolas. Uma de um lado, outra do outro. Eu fazia compra para minha mãe e para minha avó. Eu pegava, enchia as 2 sacolas e pedalava até o bairrinho. E com as 2 compras. E assim, né? Quem conhece a boca ali. E fazia isso todo sábado. Hoje você faz aqui, ó, aplicativo do supermercado tal. Tatatá, batata, arroz, feijão. Daqui a pouco os caras lá, pim, bom, vim entregar a compra da senhora. Ah, você tem Pix? Tem. Pagou. E a gente pensa que a obra de Deus, Deus tem Pix. Senhor, estou com um problema, faz um depósito aí. Ontem eu estava no mercado, faltou dinheiro, eu falei para a pastora: manda um Pix. Olha que chique. Eu falei bem alto para atendente escutar, né? Eu falei: passa um Pix. Aí a gente pensa que Deus é Pix. Aí nós começa a primeira batalha. Ah, não vou mais na igreja. Ah, não, meu irmão olhou torto para mim. Ah, o irmão não sei o quê. Ah, eu não estou me sentindo bem. Eu li aqui quarta-feira, João capítulo 3. Jesus saiu do batismo, foi orar. Tem gente que acha que é batizado: já estou no céu, estou vendo os anjos. Não, ali, morreu então. Jesus saiu da água, foi orar. Por quê? Porque daqui a pouco ele ia enfrentar Satanás. Só isso. Só isso. E o diabo chegou nele e falou: se você é filho de Deus, faça com que essa pedra transforme em pão. Ó, é o que ele confronta você todo dia, toda hora. Toda hora. 80% das coisas que veiculam na internet é pornografia. E aí você escolhe se você vai investir a sua biologia, porque pornografia trata da biologia do corpo humano, né? Vai estimular os seus neurônios, ou os seus, chama? Sei lá. 80%. Ou você vai colocar isso aqui e falar assim: não, 80% eu quero investir em mim mesmo. Eu quero fazer um curso, eu quero aprender, e eu quero adorar a Deus. Muito curso teológico aqui, dependendo da situação, dá para você fazer. Não é qualquer um. Que ontem eu entrei num aqui que começou a falar um monte de besteira, eu cancelei. Nós escolhemos todo dia naquilo que a gente vai investir. Todo dia. Todo dia tem a videira do céu e a videira da terra. Você escolhe em qual você está conectado. Todo dia, toda hora. Em qual eu quero ficar conectado? Ah, eu quero na videira da terra. Sou muito feliz na videira da terra. Olha, me dá um êxtase, Lá em Apocalipse 14 vai ser um êxtase total. Só que de Jesus cortando. Mas a alegria da terra, ela é tão boa, Satanás chegou para Jesus e falou assim: olha, eu te dou todo o reino da terra. Ele fala para o rei dos reis que queria dar reino da terra. Pirou. O cão pirou. Sobe lá em cima no pináculo do templo e dá um pulo. Vou te fazer um X-Men.
Você vai cair lá embaixo e os anjos vão pegar e pegar você. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus, capeta. Jesus falava, eu estou com a palavra de Deus. Jesus estava conectado aonde? No céu. Qualquer coisa que falasse com Jesus, ele falava, o Pai mandou, o Pai enviou, o Pai trabalha, eu trabalho também. Quem vê o Pai vê a mim. Quando orares assim, Pai nosso que está no céu. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, Pai, para que saiba que tu és Deus e eu sou teu filho, ressuscita Lázaro. Era o Pai. Por quê? Jesus estava conectado no Pai, na videira principal. E ele diz assim, se vós estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês vão dar fruto. Fruto no relacionamento, fruto no casamento, fruto no teu trabalho, fruto com os seus filhos, fruto com o caráter. Fruto é caráter. Tá cheio de gente, cheio de unção aí, mas não tem caráter. Unção é gostoso. Num culto igual esse aqui, Deus cura, arrebata em espírito, dá dons. Você sai arrebentado aqui, sai lá fora. Você é um mau caráter ainda. Porque nesse ambiente de glória, até o cão vaza. Só que lá fora é o quê? É o permanecer em mim. Não é? Lá eu levo vantagem, lá eu engano, lá eu sou o cara, é outro. Você não permanece. Você está ligado em outra videira, menos em Jesus. Eu falei 5 minutos? Eu vou ter que pregar essa palavra aqui mais um dia. Eu nem comecei a pregar. Deus dá umas coisas, Deus não dá pregação. Olha, essa palavra aqui é só para 40 minutos. Ele dá a palavra, então você vai manifestando o que o Espírito Santo vai te dando. Eu nem entrei, o esboço está aqui. Aleluia. Mas Deus já deu a mensagem de hoje. Permanecer em mim. Permanecer no meu amor. O Pai vai limpar para você produzir mais. E eu vou dizer uma outra. Deus ama tratar de árvore. Ele começa em Gênesis com uma árvore no centro, 2 árvores no centro do jardim. Do bem e do mal é a árvore da vida. Quando o homem peca, ele pega e esconde a árvore da vida. Onde está a árvore da vida? No céu. Porque ele diz que os salvos vão comer da árvore da vida. Ele começa com árvore e termina com árvore. E aqui ele manda a gente ser árvore. No Salmo 1 ele fala: os justos são como árvores plantadas junto a ribeiros com água. Por que árvore? Porque da árvore nada se perde. Porque a árvore precisa ter raiz. Porque a árvore, a glória da árvore, não é o que você vê, é o que você não vê. Uau, a glória da árvore não é o fruto? Não. A glória da árvore é a raiz, você não vê. A raiz sustenta a árvore. E a outra glória da árvore é o oxigênio. Ela se sustenta na raiz e ela sustenta a humanidade pelo que ela produz. Isso é ser árvore. A glória nossa não está em nós, no meu braço, no meu conhecimento. A glória está escondida em Deus, Jesus. A glória da árvore que está ligada em Jesus, raiz, produção de oxigênio. Eu me sustento porque eu tenho raiz. Em quem eu estou firmado? Quem me alimenta? Quem me sustenta? Ele, a palavra dele, o exemplo dele. E isso me faz produzir oxigênio para a humanidade. Eu sustento a humanidade. Árvore plantada junto a ribeiro, raiz. Aonde está firmada a tua raiz? João 3 fala assim, que o machado está colocado em toda a raiz. Nós escolhemos, ou queremos machado para cortar a raiz, ou a mão de Deus para limpar o galho, para limpar o ramo. Quando você está conectado em Deus, Ele faz com que você continue produzindo. Mas se nós não nos conectarmos em Deus, o machado virá. Mas o Espírito Santo é consolador. Ele é consolador.
Mas quem matou Ananias e Safira? O Consolador. Paulo fala, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Nós não podemos brincar de não estar conectado em Deus, que a morte vai vir, espiritual e até física. Eu quero só deixar uma mensagem para você. A mensagem de que para produzir existe tempo. Para produzir existe um período. Os casamentos são medidos assim, né? Bodas de papel. Bodas de seda. Eu estou chutando. Bodas de não sei do que. De vidro. Porque em cada período do teu relacionamento você vai adquirindo um fortalecimento. Aí você chega nos 25 anos, bodas de prata, né? Que é um metal nobre. E aí você chega nos 50 anos, bodas de ouro. Nada derrete, nada acaba. Porque você foi ao tempo regrando, com alegrias, com tristeza, com dificuldades, com lutas, com dinheiro, sem dinheiro, com discussão, com amor. O mundo espiritual é o mesmo jeito. O que você chama de frustração, às vezes, com igreja, com pessoas, com irmãos, com líderes, eu chamo de processo. Deus te tratando, e a palavra-chave é permaneça, permaneça, permaneça. Se você estiver ligado em mim, você permanece. Aleluia. Cada 10 pessoas que estão lá fora, afastado de igreja, 7 pelo menos já foram afastados de Deus. 7 pelo menos já foram de igreja, mas não permaneceram. Se você ir lá no fundo, ele vai dizer, eu sou frustrado com esse, com aquele. Aleluia. Aqueles que permanecem dão fruto, e quem dá fruto dá semente. O teu fruto vai ser alimento para as nações. O teu fruto vai ser alimento para a sua família, para a sua casa, para aqueles que estão do seu lado. Pelo fruto se conhece a árvore. E esse fruto que você está produzindo em Jesus é fruto de justiça para a vida eterna. Aí é difícil ser cristão. Depende do ponto de vista que você está olhando. Eu acho mais difícil não ser cristão hoje. Se você tiver que fazer alguma coisa para salvar alguém, faça a inscrição lá na vacina do coronavírus, tudo bem, mas faça mais ainda. Faça com que sua família permaneça. Faça com que o teu casamento seja regrado pelo temor de Deus. Porque hoje, ou é o temor de Deus, ou não é nada. Cada um mora onde quer. Um está lá casado lá em São Paulo, outro casado lá em Curitiba. São marido e mulher. De vez em quando eles se encontram. Olha o casamento moderno, né? Outro fica 6 meses na Líbia, outro 6 meses no Brasil. Casamento. E aí? Mas Deus nos quer com essa palavra, com esse fundamento. É o que vai dar raiz. Os relacionamentos vão durar a partir dessa raiz. É esse ensino. Não é ser antiquado confiar na palavra de Deus. É ser atualizado, porque ela se renova. Ela não vai passar. Se não for pelo temor de Deus, os relacionamentos não duram. Corre levar sua esposa para Deus. Corre levar seu marido para Deus. Corre levar seu namorado, sua namorada.
corre levar o seu patrão, corre levar as pessoas para Deus. É o que vai fazer com que crie raiz, temor, permanecer, fruto. Para que essa história de igreja micro-ondas. Aquele pastor não tem revelação, eu vou na outra. Nós tínhamos uma floricultura e nós aprendemos um pouco sobre planta. Dependendo do lugar que você coloca ela na sua casa, ela morre. E quem tem aqui sabe, tem uma planta linda naquele canto, tomando sol, daquele lado, você tira ela, põe lá, ela morre. Ela floresce ali. Nós só vamos dar fruto se nós permanecermos. Não tem como ficar mudando. Amém? Eu queria orar e encerrar o culto. Que Deus possa... O início desse culto hoje foi maravilhoso. Nós louvamos, adoramos a oração. Mas às vezes a palavra ela vem dando algumas pegadas, sabe? Tipo... Porque é ela que limpa, ela que bota o galho no jeito certo para produzir mais. Não tem jeito de você continuar conectado em Jesus e essa palavra não está em você. Permanecer no meu amor, permanecer na minha palavra.